A palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a instrução de Paulo para todos aqueles que são cristãos, que já são batizados com o Espírito Santo, né? Que a instrução é que ele dá, que não se embriague com vinho em que há brigas, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo, que ali é que está o gozo maior, a alegria maior. A alegria que o vinho traz, ela é passageira. É passageira e ainda dá dor de cabeça no dia seguinte, né? Ainda dá dor de cabeça. Você acorda com a cabeça a ponto de explodir. Então, Paulo já diz: não se embriaga com vinho em que há contenda, há brigas. Quando se está embriagado com vinho, a pessoa tem a possibilidade de arrumar briga muito fácil. Muito fácil. Fica muito à flor da pele, né? A ira, a raiva, seus reflexos de ira estão à flor da pele. Então, a pessoa faz coisas que ele mesmo não está percebendo, e no outro dia ainda fica se dizendo: foi eu que fiz isso? Verdadeiramente eu estava assim, né? Certa feita, né, trabalhando junto com um rapaz, ele só acreditou porque eu gravei, né? Gravei no áudio, né? E foi sem querer, não foi nem porque quis, né? Aí a gente saiu para comer um lanche e ele tomou uma cerveja, né? Tomou uma Heineken e rapidinho se embriagou, né? Quando eu cheguei lá, eles já estavam bebendo, né? Foi dois rapazes na frente. E depois foi eu e mais outro, a gente foi depois. Quando chegou lá, eles já estavam bebendo, já estavam embriagados. Aí na volta, que foi onde eu gravei sem querer, ele falando pra mim: você é um rapaz muito gente boa, você é uma pessoa excepcional. Você e seu pai muito me ajudaram, não sei o que, merece um beijo. Aí foi me agarrando para me dar um beijo na bochecha, né? Aí gravou. Eu tava mexendo no celular e acabou gravando. Aí ele só acreditou porque ele ouviu o áudio, né? Ele falou: mas foi eu? Pois é isso que acontece com quem se embriaga com vinho. A pessoa faz coisas que ela não tem nem ideia do que ela está fazendo, né? Aí Paulo diz assim: não se embriague com vinho, em que há brigas, há contenda. A pessoa faz o que ela não está em si, né? Então Paulo diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo, né? A Bíblia dizendo aí em Efésios 5,18, através de Paulo, né, guiado pelo Espírito Santo, dizendo que nós é que nos devemos nos encher do Espírito Santo. Às vezes temos o costume de cantar músicas dizendo assim: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Interessante que essa música ela serve para quem não é batizado com o Espírito Santo e está buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas todo aquele que já é batizado com o Espírito Santo, esse enche-me Deus já não serve. Por quê? Porque aí Paulo diz assim: enchei-vos. Quem é esse enchei-vos? É você. É todo aquele que é cristão, que já aceitou Jesus, já é batizado com o Espírito Santo. Agora ele mesmo é que tem que se encher, né? Ficar com a mão escorada na parede e dizer: pode me encher, Deus. Não vai funcionar. Eles assim: enchei-vos. Então é nós que temos que se encher. Como é que se enche? Haja vista que quem vai se ajoelhar para orar não é Deus. Quem vai jejuar não é Deus, é nós. Então, para se encher,
uma das dicas é jejum, oração. Então você jejua, você ora para poder você ser cheio. A unção de Deus, ela é invocada. Nós podemos invocar. Você vê que Sansão, já no final da sua vida, quando estava ali servindo de bobo da corte, né? Empurrando o moinho e o povo tirando um sarro dele, né? E aí ele fez a oração, né? Porque o Espírito Santo tinha saído dele. No Antigo Testamento o Espírito vinha e saía. E aí o Espírito Santo tinha saído dele e ele não tinha percebido. Aí logo após, né, cortaram um servo filisteu, cortou o cabelo dele. E aí o segredo dele foi descoberto, cortaram o cabelo dele, ele ficou sem força, o Espírito Santo saiu dele. E aí, depois de um tempo, o povo zombando dele, fazendo ele igual um bobo da corte. Aí ele fez uma oração: Senhor, eu quero te sentir pelo menos mais uma vez. E ele fez uma oração muito sincera para Deus. E aí ele foi cheio do Espírito Santo novamente, né? Foi cheio do Espírito Santo novamente. Ele fez uma oração e comoveu o coração de Deus. E deu certo. Glória a Deus. Você vê, ó. Olha só esse segredo. No livro de 1 Reis ou 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5, capítulo 3 e versículo 15, vai falar sobre uma guerra que ia haver. E aí então o rei diz assim: tem algum profeta no meio de nós? E eles disseram: sim, tem Eliseu. Aí falou: chama ele. Aí chamou Eliseu, para Eliseu profetizar. E aí Josafá não, aí Eliseu dizendo assim, diz para o rei, né? Então me chame um tangedor. Olha que interessante. Ele não tinha a profecia. O Espírito Santo não tinha vindo sobre ele, né? E ele não tinha recebido a unção do Espírito Santo. Mas aí Eliseu arrumou um jeito de invocar a presença do Espírito Santo. Ele disse assim: me traz um tangedor. O que é um tangedor? O tangedor é um tocador de instrumento. E aí o tocador de instrumento, ele foi tanger o seu instrumento. Enquanto isso, ele se concentrava, né, ouvindo aquele fundo musical através do instrumento. E ele invocou a Deus e o Espírito Santo veio sobre ele. E aí então ele agora tinha uma profecia, porque o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele e deu a resposta daquela guerra, daquela batalha, né? Você vê que interessante, ele invocou a presença, ele invocou a unção de Deus. A unção de Deus veio sobre ele. E é isso que nós podemos fazer também, invocar a presença de Deus, né? Como é que se invoca a presença de Deus? Se enchendo do Espírito Santo, como disse Paulo, se enchendo do Espírito Santo. Então, se a gente, nós mesmos é que nos enchemos do Espírito Santo. É nós que temos que nos encher. No versículo 19, Efésios 5:19, na continuação do versículo 18, Paulo diz assim, e no 18 ele diz assim, ó, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele diz assim no versículo 19, ele diz assim, e isso com cânticos espirituais, conversando entre vós, com salmos, cantando, né, cantando canções e adorando a Deus. E aí, amado, é assim que a gente se enche da unção do Espírito Santo, né? Invocando a unção do Senhor Espírito Santo. É lindo, é tremendo. No culto agora que teve, agora domingo passado, segunda-feira passada, né? Segunda-feira passada, enquanto eu fazia uma oração pelo pastor que ia pregar, aí eu disse assim,
Nós te invocamos agora, nuvem de glória. Nuvem de glória, nós te invocamos agora. A partir daquele momento eu comecei a ficar embriagado. E a partir do momento que eu falei isso, a minha visão começou a ficar embaçada. A embriaguez do Espírito Santo veio sobre mim de uma forma diferente. E eu desci do púlpito e fui sentar na minha cadeira, como eu gosto de sentar lá no fundo. E aí, interessante, tudo zonzo, tudo zonzo. Aí quando eu sentei, que eu fechei o olho, você ainda conseguia sentir tudo tonteando, tudo embaçado. Aí quando abriu o olho, a mesma coisa, tudo rodando. E interessante que ficou por uns 10 minutos. Né? Isso é a quarta vez que me acontece. Dessa vez foi o momento que mais tempo consegui sentir dessa embriaguez. Existe a embriaguez pelo vinho e a embriaguez pelo Espírito Santo. Então não se embriague com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.